Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, para Manaus e para todo o interior, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. De acordo com a CLT, o trabalhador pode ser despedido por justa causa por motivo de embriaguez habitual ou em serviço. No dia 1º de maio do ano de 1943, o presidente da República, à época, Getúlio Vargas, aprovou o decreto 5.452, conhecido como a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Na época, foi um grande avanço no direito do trabalho. Com o passar dos anos, a legislação trabalhista ficou desatualizada à realidade dos tempos atuais. Dentre muitas questões que já foram atualizadas pela doutrina e jurisprudência dos tribunais regionais e Tribunal Superior do Trabalho, ressalto a questão da despedida por justa causa do contrato individual de trabalho por motivo de embriaguez habitual ou em serviço previsto no decreto de Getúlio Vargas. As transformações sociais ocorridas refletiram na interpretação de tal norma e modificaram o posicionamento da doutrina e da jurisprudência trabalhista brasileira. Outro dispositivo da CLT que está em desuso é a prática constante de jogo de azar. O jogo de azar caracterizam-se por envolverem apostas e sorte. Na época não tinha várias loterias como tem hoje, Loto Fácil, loteria esportiva, dentre outros. A medicina é muito importante na aplicação dessas anomalias que é comum na sociedade moderna, bem como a adaptação que as empresas têm que fazer para conviver com a situação do empregado portador das síndromes do alcoolismo. O problema do alcoolismo se reveste de um caráter mais social do que disciplinar, sendo hoje considerado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como um caso patológico, ou seja, uma doença, necessitando de tratamento médico e não medidas punitivas, sendo tal posicionamento hoje predominante na doutrina e na jurisprudência nacional. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. De segunda a sexta, as principais notícias do mundo da bola entram em campo. Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença. Você já sabe, lugar de craque é no Jogo Aberto. De segunda a sexta, 11 da manhã. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. Hoje temos a honra de entrevistar o Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa. Ele é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. É professor da UFAM e secretário adjunto do Instituto Brasileiro Processual. Para que todos entendam, o defensor é funcionário público e tem a função de orientar, postular e defender direitos e interesses das pessoas que não podem pagar os serviços de um advogado particular. Então, professor, nós agradecemos muito a sua presença mais uma vez aqui e
hoje nós temos um assunto em destaque que gostaríamos de contar com a sua preciosa colaboração, que na semana passada o novo Código de Processo Civil, no dia 18 de março, completou um ano de vigência. Então, essa nova ferramenta processual realmente tem trazido bons frutos para os operadores do direito. Eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso público de casa quais são as primeiras impressões que o senhor teve sobre esse primeiro ano de vigência do novo Código de Processo Civil. Olá, meu caro amigo Eliezer, é um prazer estar de volta ao Panorama Jurídico, esse programa que já deixou sua marca aqui no nosso estado, todos nós acompanhamos do mundo jurídico, já vi colegas aqui, então para mim é uma felicidade retornar e poder colaborar de alguma forma falando sobre o novo Código de Processo Civil. Bem, de fato, dia 18 ele completou um ano e não podemos dizer que o Código vai ser a panaceia de todos os problemas e males da justiça, mas ele tem vários pontos positivos e era realmente um código necessário, porque o código anterior ele tinha sido, na verdade, aprovado e começou a viger na década de 70. E ele sofreu várias reformas durante esse período. E ele, então, por causa disso, era uma colcha de retalhos, um código que não se conversava, porque as novidades não se adaptavam ao código antigo, então necessário realmente reordená-lo. E eu acho que um dos pontos positivos do código é essa reorganização, a cultura do precedente, o dever de fundamentar as decisões judiciais por parte dos magistrados, mas eu acho que isso a gente vai acabar conversando ao longo da nosso bate-papo aqui. Perfeito. Doutor, a atuação da Defensoria Pública, ela foi potencializada com essa ferramenta, essa nova ferramenta que é o novo CPC. Houve realmente uma desenvoltura melhor, mais celeridade, ou seja, agilidade nos processos. O que o senhor teria a comentar sobre isso? Sobre esse ponto, é muito interessante nós percebermos que esse código, como eu falei, ele foi aprovado em 1973, o código anterior. E a Defensoria Pública, como uma instituição nacional e realmente cumpridora de uma missão do Constituinte, ela só nasceu em 88. Se nós pegarmos o código anterior e procurarmos alguma expressão que remeta à Defensoria Pública, nós não vamos encontrar, porque o código era anterior a ela. Com a Constituição de 88, a criação da Defensoria e depois, em 2009, que houve o fortalecimento da carreira com a emenda constitucional 80, na verdade, foi a partir de 2009, várias emendas mudaram a Constituição e uma lei infraconstitucional, a Defensoria ela ficou reconhecida como uma instituição importantíssima para a Justiça. Porque, como o senhor falou no início, é ela que presta assistência a todo aquele que não tem condições de pagar advogado. Isso. E o Código reconhece isso no novo CPC. Ele dá inúmeras atribuições para essa instituição e uma delas é a atuação quando houver interesses coletivos que abranjam pessoas com hipossuficiência. Então, eu posso dizer com segurança que esse código novo, ele de forma muito clara empoderou a Defensoria, agora ela tem mais de 50 menções ao longo do código, porque agora reconhecidamente é uma instituição que precisa compor esse sistema de justiça que conta com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Advocacia Pública e a Advocacia Particular e agora também com a Defensoria Pública. Ah, perfeito. Doutor, nós temos uma questão que eu gostaria de saber a sua opinião, porque sobre essa questão que eu vou lhe falar, houve um frisson no meio jurídico sobre essas medidas indutivas e coercitivas que está previsto no novo CPC, no artigo 139. O senhor já vivenciou alguma questão dessa, que o juiz mandou recolher passaporte, CNH, cancelar cartões de crédito? O senhor acha que essa medida ela é válida, ela é muito forte, ou para numa situação realmente necessária, isso o senhor acha que é importante? Essa talvez tenha sido a decisão
pós-Código Civil novo, Código de Processo Civil novo, mais polêmica. Isso aconteceu em São Paulo, uma juíza, diante de uma execução inefetiva, ela, numa só tacada, determinou a apreensão do passaporte, da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito do devedor que não pagava a sua dívida. Isso, obviamente, gerou muita polêmica, vários doutrinadores escreveram a respeito, com posições divergentes. O devedor, ele se socorreu de uma medida do direito penal, que foi um habeas corpus, e o Tribunal de São Paulo, mediante uma liminar, inclusive essa decisão em caráter definitivo, ia sair semana passada, eu não sei dizer se realmente ela saiu, mas o desembargador lá de São Paulo, ele suspendeu essa decisão. O que eu acho sobre isso? Eu, na minha dissertação de mestrado, em 2009, eu defendi que a execução ela deveria ser pró-credor e não pró-devedor, porque o credor tem o seu direito reconhecido, constituído num título executivo, e que então a execução deve ser efetiva e não inefetiva como ela era. Uma sugestão que nós fizemos acabou sendo incluída no Código, no Código de Processo Civil, o parágrafo único do artigo 805, e nós recebemos, além dessa introdução que eu acabei de mencionar, várias outras mudanças que servem ao credor e à satisfação do seu crédito, instrumentos pró-execução, como o protesto de sentença, a negativação do devedor nos serviços de proteção ao crédito, a penhora online ela foi reforçada, agora fica muito mais caracterizada a prisão no caso de devedor de alimentos. Sim. Porém, esse artigo 139 ele foi realmente a maior mudança, porque ele diz que o juiz, para conseguir a efetivação de uma decisão judicial, pode se valer de todas as medidas indutivas, mandamentais, coercitivas para realizar o cumprimento da obrigação. O que eu penso sobre isso, doutor? Eu acho o seguinte, que o sistema da execução ainda existe, a execução no método tradicional. Certo. Penhora, avaliação dos bens, venda dos bens, entrega do dinheiro para o credor. Só que quando você não consegue seguir esse caminho, ou porque o devedor se desfez dos bens, ou porque ele transferiu para terceiro, ou porque ele realmente cria algum impedimento, só que você percebe que pela postura dele perante a sociedade, ele ostenta um dinheiro que supostamente você não encontra, aí eu acho que o juiz pode se valer dessas medidas. Certo. Então seria uma... Porque você não acha que não é justo, por exemplo, um devedor de uma causa ficar esnobando com cartão de crédito, andando de carrão e tudo mais? É isso aí. Passaporte, viajando para o exterior, então não é justo. Não é justo. E essas medidas realmente elas trazem um resultado, não é verdade? Tem que ser utilizado nesse caso. Certo. Quando você não consegue executar pelo método tradicional, mas esse devedor ostenta um patrimônio que, na verdade, você não consegue encontrar na execução tradicional, aí o juiz pode se valer dessas medidas. E só para deixar uma informação em caráter de mostrar um pouco da realidade desse caso, esse devedor que teve seu passaporte apreendido, ele tinha ido no ano 53 vezes para a Europa. Nossa! Então, mostra um volume de viagem que não é condizente com a situação dele. Realmente. Doutor, ainda sobre o novo CPC, novo Código de Processo Civil, sobre a questão da fundamentação da sentença prevista no 489, parece que não foi muito bem aceita essa tese pelos magistrados. O senhor entende, tem verificado que está havendo realmente uma fundamentação da sentença de acordo com o 489 do CPC, ou está sendo um pouco rejeitada essa questão ainda? Sem dúvida, essa também foi uma modificação muito polêmica, porque esse novo 489, ele cria, na verdade, para o magistrado uma obrigação de fundamentar de forma precisa, minuciosa, todas as decisões judiciais e principalmente as decisões finais, as sentenças e os acordos. E aí,
gera uma certa incompatibilidade, que você tem esse dever de fundamentar muito mais específico diante de um volume cada vez maior de processos. Então, o juiz ele é cobrado hoje diariamente pelo CNJ para conseguir produzir em quantidade. Como é que ele vai produzir em quantidade se o trabalho agora tem que ser muito mais minucioso? Então, há, de fato, essa incompatibilidade. Querem muito do juiz, querem que ele produza muito, mas é difícil produzir muito com esse dever minucioso de fundamentar. Nesse caso, doutor, eu acho que muito mais importante do que produzir em quantidade é a qualidade. Sem dúvida que o dever de fundamentar, ele gera mais trabalho, gera mais do juiz uma atenção especial àquele caso. Que não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, né? Cada caso é um caso e, obviamente, que isso demanda um esforço maior do Poder Judiciário, por isso que a grita aconteceu. Perfeito. Doutor, o senhor como estudioso nessa questão civilista, quais são, na sua opinião, quais são as questões que o senhor observa que devem ser mudadas no novo CPC? Porque já houve um ano de experimento com essa nova ferramenta. Qual a sugestão que o senhor daria em um ponto que poderia ser modificado para melhorar mais o andamento dos processos? Eu acredito, doutor Eliezer, que agora o código não deveria receber nenhuma modificação por enquanto. Eu acredito que um ano é muito pouco para você sentir a mudança em todos os segmentos que foram alterados. Claro que o código tem defeitos, obviamente, é um produto humano e como todo produto humano tem defeitos, mas eu acredito que esse código precise um pouco mais de tempo, talvez daqui a mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, para nós completarmos 5 anos de vigência, aí sim poderíamos pensar em novas modificações. Ótimo. Doutor, nós sabemos que uma grande parte das demandas que tramitam na Defensoria Pública é na área de família. Então, com o novo CPC, houve umas alterações com relação à execução dos alimentos. Quando há uma inadimplência por parte do devedor dos alimentos, essa nova ferramenta para colocar o devedor numa situação de pagar mesmo, já está realmente funcionando com mais rigor com o devedor dos alimentos? A Defensoria está tendo esse trabalho de executar, de pedir para prender, fazer acontecer com o devedor dos alimentos, que na verdade o que interessa é o credor, né? Ele é que necessita daquilo para a sobrevivência, né? E como é que está sendo na prática com esse novo CPC? O problema dessa modificação específica dos alimentos nem é uma modificação de perfil, porque isso já acontecia, já tinha essa previsão, agora ela foi incorporada e melhor organizada dentro do código. O grande ponto dessa pergunta e dessa indagação está justamente na crise carcerária que nós vivemos hoje. Então, quando o código entrou em vigor, foi uma confusão na hora de aprovar essa disposição, diz lá expressamente que esse preso, porque não pagou os alimentos, ele vai ficar detido numa prisão de regime fechado, né? Então ele vai cumprir integralmente enquanto ele não efetuar o pagamento, num regime fechado. Então acaba que hoje nós tivemos aí no começo do ano uma crise no sistema carcerário, uma superlotação, e você colocar o devedor de alimentos ao lado de outros criminosos e às vezes perigosos, né? Porque estão ali porque cometeram crimes violentos ou fazem parte de alguma facção criminosa empoderada, sem dúvida nenhuma, é um contrassenso. Então, ainda que seja uma técnica eficaz para fazer com que o devedor pague o que ele deve, você colocar em risco a integridade física dele não era algo previsto, nem que os legisladores imaginavam. Então, a Defensoria mesmo nessa crise carcerária fez uma petição
para que todos os devedores de alimentos fossem colocados em liberdade e ficassem usando aquela tornozeleira monitorada até que efetuassem o pagamento. E nós conseguimos um acordo e todos efetuaram. Ah, perfeito, que bom. Doutor, ainda sobre o novo CPC, que hoje nós estamos realmente ressaltando esse assunto, porque completou um ano de vigência. Então, essa teoria dos precedentes à brasileira, prevista no 927 do CPC, eu gostaria que o senhor explicasse melhor para o nosso público de casa. Tem também aqueles que são acadêmicos de direito, pessoas interessadas. Eu gostaria que o senhor incorporasse agora num professor mesmo para dar essa aula para quem precisa entender bem essa questão. O problema da nossa justiça, e isso tinha sido detectado por grandes doutrinadores antes do novo Código, é um problema crônico de divergência jurisprudencial. Então, ir para a justiça no Brasil era a mesma coisa que você investir numa loteria, jogar na loteria, porque você começava um processo e não sabia qual seria o resultado, porque poderia dar para um lado ou dar para o outro, uma vez que tinha decisão para todo gosto. O novo CPC ele procura evitar esse problema, criar uma cultura do precedente, em que você, detectando o seu caso, consiga, pelos precedentes criados na justiça, saber qual vai ser o resultado dele. E aí, claro que isso gera segurança jurídica, isso acaba tolhindo as aventuras judiciárias, aquele cara que vai pro processo porque quer apostar que pode ganhar. Então, o Código pensou nisso. Então, nós, de certa forma, importamos a cultura do precedente, que é típica do direito anglo-saxão. Lá nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim. O problema é que esses países trabalham nos seus respectivos processos muito mais com os fatos. Porque o que é o precedente? É você pegar um caso que já foi julgado, ver que o caso novo se encaixa que os fatos do caso novo se encaixam nos fatos do caso velho e aí dá a mesma resposta jurídica. Porque fatos idênticos merecem as mesmas respostas. O problema é que no Brasil nós importamos uma cultura do precedente que olha para o direito. Então, hoje o precedente no Brasil, você identifica muito mais ele não pelos fatos do caso concreto, mas pela consequência jurídica que você, ou o direito de fundo que está sendo debatido. Isso Perfeito. Gera a cultura da teoria dos precedentes à brasileira, porque nós não pegamos a cultura do precedente, porque isso aí demorou não sei quantos anos para que aqueles países tivessem. Perfeito. Doutor, qual a importância de inserir a questão da reclamação constitucional no novo CPC? A pergunta ela casa com a anterior. Quando você cria uma cultura do precedente, você diz que aqueles tribunais de cúpula, STJ e STF e os tribunais de justiça dos estados vão fixar os precedentes, de modo que os juízes de grau inferior não poderão desrespeitá-lo. E aí vem a pergunta, e se o juiz desrespeitar? O que acontece? Aí entra a reclamação. Então a reclamação é um instrumento para fazer com que o juiz observe o precedente que foi criado pela Corte Superior. E se você não respeitar juiz, eu entro com a reclamação que é contra a usurpação de competência ou desrespeito da autoridade das decisões. Então, é um instrumento que vem justamente para garantir a eficácia da teoria dos precedentes. Doutor, na sua opinião, quais são as novidades mais relevantes dessa questão do novo diploma processual, que é o novo CPC? Eu poderia mencionar duas que nós já comentamos. 139, parágrafo, inciso 4, que é o dos poderes executórios do juiz. Para mim, essa é a mais importante, até porque lida diretamente com a execução. O artigo 4º hoje diz que o jurisdicionado tem direito, num prazo razoável, à solução integral do mérito e também à atividade satisfativa, que é a execução. Então, eu acho que essa Perfeito. Mudança ela é espetacular. A segunda que nós comentamos é o dever de fundamentar, porque quando o juiz fundamenta de forma minuciosa,
a pessoa lê aquela resposta do judiciário, tende a se convencer mais fortemente do que ela fazia antes. Obviamente que essa decisão fundamentada e com a teoria dos precedentes, ela tem mais dificuldade em continuar brigando, porque ela fala, não, já tem um precedente aqui, esse precedente já foi julgado pelo STJ e pelo STF, quais são as chances de eu reverter isso? Zero, então eu sossego. E a outra, que nós não comentamos, são os honorários na fase recursal. Ah, sim. E aí, obviamente, que isso também coíbe aquela atividade de recorrer por recorrer, porque eu sei, tem aquela decisão, ela foi com base no precedente, eu tenho pouca chance de reverter, e se eu recorrer ainda vou ganhar mais, vou pagar mais honorários para outra parte, então eu seguro a minha onda e não recuo. Perfeito. Doutor Rafael, infelizmente o nosso tempo é exíguo, realmente já chegou ao final, mas nós reservamos um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de sugerir, não sei se o senhor tem um outro assunto a fechar com chave de ouro, mas eu observo que existe uma reclamação muito grande das pessoas, no sentido de que é muito difícil conseguir ser atendido na defensoria. Não é que é mal atendido, ser atendido, porque tem muita gente, às vezes você tem que esperar um certo tempo para conseguir um espaço ali dentro, às vezes a pessoa tem um prazo para resolver. Eu queria que o senhor desse uma dica para as pessoas que são realmente carentes desse atendimento da defensoria, para que elas tenham mais segurança, porque chegando lá, saber como resolver seus problemas. Perfeito. Para a gente, né, eu estou hoje como defensor público geral do Estado, tenho um mandato de 2 anos, já cumpri 1 ano, vou concluir o meu 2º ano agora no dia 28 de fevereiro de 2018. Eu tenho certeza que quando eu entrei na defensoria, esse problema era um problema muito, muito latente. Então, o assistido chegar 4 horas da manhã para ser atendido, aí quando chega meio-dia, que é a vez dele, ele não consegue ser atendido, ele vai para um núcleo que não é como nós temos descentralização dos serviços, ele vai num núcleo que não é aquele, ele antes é era jogado. assim. Continua, assim, a descentralização continua. Então ele ia para o núcleo que não era o dele, mandava ele para o outro núcleo, ele voltava a pegar fila de novo. Então todos esses problemas nós detectamos, nós já sabíamos. Mas como resolver esse problema? Então essa está sendo meu maior desafio à frente da Defensoria. O que nós fizemos recentemente? Como a capital tinha deficiência de vagas, então nós tínhamos vagas que não estavam preenchidas, eu, até por uma questão de obediência à lei, acabei promovendo os defensores que estavam no interior para as vagas que estavam abertas na capital. Ótimo. Então hoje a Defensoria, pela primeira vez na sua história, tem a capital completamente preenchida. Então, assim, maravilha, né? Ainda que nós tenhamos deficiência nos serviços na capital, essa deficiência tem que acabar esse ano, porque a gente vai se reorganizar e vai prestar na capital um serviço de qualidade. E depois que nós conseguirmos estrutura, maior orçamento, aí nós vamos interiorizar os nossos serviços. Então, até o final do ano, eu garanto para o senhor e para os assistidos que acompanham o nosso programa, que eles terão um atendimento, não vão ficar mais na fila. Ok, doutor Rafael, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Agradecemos a atenção de todos aqueles que participaram pelas redes sociais, pelos telefones. E tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa. Um forte abraço.